Brincadeira à parte, a gente tem visto muito questão da inteligência artificial, o que é capaz de fazer aí com a imagem, produzir. Tem pessoas que usam para ver como meu filho vai ficar, se eu juntar com o meu esposo, quem não tem filho. Aí tem uns que falam, eu quero ver como que eu vou ficar idoso. E aí você pode fazer hoje, infelizmente ou infelizmente, a gente tem essa capacidade hoje através da inteligência artificial. Então nos últimos meses a gente viu muito viralizar essas imagens, gente falando, o que é real, essa ou essa, o que é fake. Muitas casas perfeitas que as pessoas tiram foto de um terreno e aí coloca lá, não tem nada no terreno. Eu quero ver uma casa, como ficaria uma casa aqui. Até brinco com uma pessoa aqui da nossa igreja, não vou falar nome porque depois pode ficar chateado, né? Mas eu falo que a melhor amiga dessa pessoa é o ChatGPT, porque ela conversa mais com o ChatGPT, que é a inteligência artificial, do que com as pessoas. Mas hoje a gente está nessa tecnologia e por isso nós devemos tomar muito cuidado. Agora, para a gente pensar, e deixa eu te fazer uma pergunta, né? Por que é tão difícil saber hoje se é real ou se é fake? Se realmente a gente olha as coisas na rede social, se aquilo é verdade, se é mentira, aquela notícia, a gente vê umas notícias, claro que tem umas notícias que não dá nem para acreditar, mas tem outras coisas que a gente fica com o pé atrás se realmente é verdade. Por que a gente confunde, né, o falso com o verdadeiro? A grande verdade é porque hoje o mundo inteiro aprendeu a parecer verdade, a parecer sendo verdadeiro, mesmo quando não é. A gente sabe fingir muito bem, a gente sabe fingir, por exemplo, eu lembro quando eu fui assistir um jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, eu morava atrás da Arena da Baixada do Atlético, e eu não podia ir no jogo com a torcida do Corinthians, eu sou corintiano, e aí eu vesti uma camiseta do Atlético, e ali eu fingia ser um torcedor do Atlético. Por quê? Para não apanhar, né? Então assim, a gente sabe fingir. Você sabe fingir que você gosta de alguma coisa quando você vai na casa de alguém, mas você não gosta, e você finge que você gosta comendo aquilo. Não é verdade? Quem nunca fez isso, né? Por educação. Mas cuidado com a mentira, tá? Não estou incentivando ninguém a mentir, viu, gente? Então a tecnologia limita muito bem a realidade. E hoje, muitas vezes, nós imitamos muito bem quem nós não somos. Assim como a IA que engana, muitas vezes sabemos enganar. É fácil enganar as pessoas com aquelas imagens. E é fácil também eu e você colocarmos uma máscara e enganar uma outra pessoa também. Por isso nós vivemos nessa geração que valoriza a imagem mais do que o comportamento, mais do que a essência. O que eu vou mostrar para aquela pessoa? O que aquela pessoa vai pensar de mim? O que o fulano no meu trabalho vai pensar sobre mim se eu for com essa roupa? Ou se eu vestir isso? O que as pessoas vão imaginar? Ou se eu postar isso? Então as pessoas elas estão atrás do que podem ser mostrado. Tudo precisa ser mostrado, na verdade, nem tudo, aquilo que a gente faz de bom. Orações, quando a gente está na igreja, a gente posta uma foto, eu não estou dizendo que isso é errado, inclusive se você quiser nos seguir nas redes sociais, postar, marcar Betel, tudo bem, mas muitas vezes nós fingimos quem nós somos, fingimos que nós somos cristãos, nós fingimos que nós somos generosos, a gente finge que a gente faz boas obras, como se o valor da fé estivesse nas curtidas, estivesse no que as pessoas estão vendo, e muito pelo contrário, a gente busca esses aplausos, a gente busca esse reconhecimento. Mas Jesus, o Sermão da Montanha, ele nos ensina que, na verdade, o Sermão da Montanha, por isso que é um reino invertido, porque é totalmente invertido daquilo que o mundo vive. Como a gente viu na primeira mensagem, o mundo acha que felicidade é você simplesmente viver bons momentos nessa terra, você curtir os seus prazeres, fazer aquilo que você tanto deseja, mas Jesus ele vai dizer que feliz aqueles que são pobres do espírito, feliz os que choram, então isso vai invertendo. A gente viu também através da última mensagem que amar o inimigo é algo do reino de Deus, sendo que este mundo evita amar aquelas pessoas que não gostam de gente. E agora então a gente vai ver que o reino de Deus, ele não é um reino de likes, um reino de mostrar, um reino de fingir. Por isso que o reino, o que importa não é o que é visto pelos homens, mas sim o que Deus está olhando, e por isso que nós cantamos que Deus conhece o nosso coração, aquele que sonda o nosso coração.
Deus conhece o nosso coração. Você pode chegar aqui e fingir ser um bom cristão. Eu posso chegar aqui e fingir ser um bom pastor. Mas na verdade Deus, Ele sabe se realmente aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiro ou não. Por isso que Mateus, Jesus vai começar no capítulo 6 agora. Jesus vai começar o capítulo falando, olha, tenham cuidado. Um alerta de Jesus, para Ele vai dizer, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Jesus, ele começa alertando aquela multidão, os discípulos, aquelas pessoas falando, olha, tomem cuidado para que vocês não pratiquem suas boas ações, para que vocês não sejam boas pessoas simplesmente na frente dos outros, mas vocês precisam buscar a recompensa de Deus, do Pai. Irmãos, nós somos todos os dias tentados a buscar reconhecimento de pessoas. A gente vive neste mundo e é claro que tem coisas que a gente precisa. Numa faculdade você precisa buscar um reconhecimento do seu trabalho, você precisa buscar um reconhecimento, mas por que você está atrás disso? Qual que é o motivo, a motivação do seu coração? E aí eu te faço duas perguntas. A primeira, o que você faria por Deus se ninguém nunca fosse ver? O que você seria capaz de fazer pelo Senhor se nunca ninguém fosse saber da sua atitude? Ou a segunda pergunta é, a sua fé continua firme mesmo quando não há aplausos, curtidas ou reconhecimento? A sua fé continua firme? Tem uma história de um pastor conhecido, que um dia uma pessoa procurou ele falou, pastor, eu quero cantar, me deixa cantar hoje, eu quero cantar na igreja, me deixa cantar hoje. Começou a falar, pastor, antes do culto. E aí terminou o culto, o pastor não chamou ela, que tem igrejas que tem essas oportunidades, né? O pastor não chamou ela, daí ela procurou o pastor no final do culto e falou, pastor, por que você não deixou eu ir lá cantar? E o pastor falou, você quer cantar? Quero. E o pastor sentou, estava só os dois na igreja, falou, pode cantar. Ela falou, mas cadê as pessoas? Não tem ninguém aqui, eu queria cantar quando tivesse a igreja. E tem muitas pessoas que querem esse reconhecimento. Buscam reconhecimento mas ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, por que eu vou fazer? Se ninguém está vendo, por que eu vou ligar uma música lá que a gente canta no domingo na minha casa? Se ninguém está vendo, por que eu vou levantar uma mão no meu quarto? Por que eu vou orar? Se ninguém está vendo, por que eu vou ajudar alguém? Por que eu vou amar mais o outro, amar menos a mim mesmo? Por que eu vou atrás disso? Grande verdade é que Cristo busca de nós a autenticidade. E aí, quando eu busco sobre a autenticidade, eu encontrei, vem do latim autênticos, do grego autênticos, que significa verdadeiro, legítimo, genuíno, aquilo que é o que diz ser. Então, uma pessoa que é autêntica, ela é o que ela é. Não importa o lugar. Algo que é autêntico é algo verdadeiro, algo genuíno. Então, ser autêntico, irmãos, um cristão autêntico é um cristão que não vive de aparência. É um cristão que ele é verdadeiro em sua essência. O que você mostra por fora é realmente o que acontece por dentro. Por isso que Jesus ele vai alertar muito a gente com o cuidado da hipocrisia. Sobre a gente ser alguém que a gente não é, sobre a gente mostrar ser santo, e tem pessoas que arrotam santidade, porque eu sou bom, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu gosto eu nunca fiz tal coisa, e aí é aquela pessoa, não, eu sou assim, elas arrotam, elas querem mostrar, mas Jesus, lá em Mateus 23, Jesus vai dizer, olha, os mestres da lei, os fariseus, por fora eles parecem coisa mais linda, são como sepulcro caiado. Um sepulcro, aí você vai no cemitério, é coisa mais linda alguns lá, né? Todo de mármore, coisa mais linda, as pessoas vão cuidando. Até recentemente nós tivemos um dia que as pessoas vão, como costume, de ir para o cemitério, fazer a limpeza. Agora a pergunta que eu falo para você, um túmulo bonito e um túmulo feio, tem alguma diferença por dentro? Não. Ali é a morte. A grande verdade é que Jesus, ele
Até em Mateus 23 ele vai dizer: vários ai de vocês hipócritas, porque Jesus ele condena alguém que mostra ser o que não é de verdade. Sabe, eu olho aqui um monte de pessoas que estão muito bem arrumadas, mas a grande verdade é que eu olho por fora, mas tem um Deus que olha dentro. Olha dentro do nosso coração. Deus sabe o que passa no meu coração. Por isso que a autenticidade é ser real e não fingido. É viver com integridade, não com máscara. Sabe, é você fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. É você pagar o que é correto, mesmo que a pessoa passou errado para você, mas você devolve. Um cristão autêntico é aquele que busca ser verdadeiro, mesmo quando não vai receber aplauso. E aí A.W. Tozer, ele vai falar que a verdadeira medida da vida espiritual é o que fazemos quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira medida de uma vida espiritual. Não é o tanto que eu faço na igreja, não é o tanto que eu oro aqui em público, não é o quão bem eu falo, o quão bem eu prego, mas sim é quando ninguém está olhando. Isso, irmãos, é o que Deus espera de nós. Então, aqui no domingo à noite, é muito fácil as pessoas irem para a igreja e ser crentes, serem católicas, serem cristãs, é muito fácil. Agora, no nosso dia a dia, lá na nossa casa, lá no nosso quarto, no banheiro, nas redes sociais, no celular, quando ninguém está olhando. E aí, fazer coisas para ser visto, geralmente nasce de 5 motivações, e nós vamos ver aqui. Normalmente nasce dessas 5 motivações porque as pessoas fazem coisas para ser vistas. Primeiro, ostentação, mostrar para impressionar. Então, ostentação não simplesmente de dinheiro, né? Que a gente tem o costume de aquela pessoa ostenta. Mas é tudo aquilo que a gente faz para impressionar alguém. Então, você faz alguma coisa para impressionar alguma pessoa, então a ostentação é uma motivação que as pessoas agem fazendo coisas para serem vistas. Outra coisa, exibicionismo, agir para ser notado. Eu quero ser notado, de alguma forma eu quero fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. Também é esse cuidado que a gente deve ter, a vaidade, busca por admiração. Então a gente está constantemente em busca, e aí a gente tem que tomar muito cuidado isso, porque o mundo tem exigido muito de nós. Um profissional bom é aquele profissional que é reconhecido. Isso daí a gente precisa tomar cuidado. Até que ponto isso é correto? Até que ponto o que você vai fazer para ser reconhecido na sua profissão? A arrogância de se sentir superior ao outro. Tem pessoas que não gostam de ser inferior. Sabe igual o Kiko, do Chaves? Que o Nhonho chegava com a bola, e aí o Kiko chegava com a maior. Aquela risada dele, né? Então, pessoas que elas não gostam, e aí elas fazem uma compra, até mesmo compram alguma coisa, porque o vizinho comprou um carro melhor, comprou um carro 2024, daí você vai lá e compra um 2025. Todo endividado, mas você faz isso porque você não quer ficar para trás. Você quer mostrar a questão da arrogância, sentir superior. Aparência, para parecer algo que não é aquilo que a gente está falando, mas o reino de Jesus, esse reino invertido, nos chama para viver de uma forma diferente. Porque em vez de ostentação, Jesus nos chama para viver a humildade. Felizes os pobres de espírito, maior aqueles que servem, os humildes de coração. Então, Jesus nos chama a viver essa humildade. Não ser melhor que o outro, por isso que Jesus vai falar, olha, considere os outros superiores a vocês mesmos. Olha que loucura isso é o evangelho, é de eu considerar a pessoa que está do meu lado, ou o meu concorrente, a pessoa que no meu emprego, na minha casa, superior a mim mesmo. O mundo fala, não, você precisa ser superior a todo mundo. Mas Jesus vai dizer, olha, considere o outro superior a você. Em vez de exibicionismo, Jesus nos chama de discrição, ser calmo. Provérbios vai falar muito sobre isso. Ser tranquilo, não precisar a gente se exibir. Em vez de vaidade, Jesus nos chama ao serviço. Então, em vez de você ficar buscando admiração e ser maior, Jesus fala, olha, sirva.
sirva, lava os pés dos outros, se torne o menor, seja o servo dos outros. Em vez de arrogância, Jesus nos chama a dependência, a depender dele, e não do nosso trabalho, não daquilo que a gente faz no dia a dia. Em vez da aparência, então, Jesus nos chama a essa autenticidade, em ser verdadeiro. Em ser verdadeiro. Por isso, Mateus 6, Jesus ele mostra 3 áreas que a gente vai ver, que são áreas que a gente deve tomar cuidado na vida espiritual, onde o reino de Deus ele se manifesta no secreto. Se manifesta em um lugar onde ninguém está olhando. Um mundo onde você precisa ser visto, eu preciso postar para que as pessoas vejam, né? Posto lá na academia para crescer, né? Para ficar maior. Os outros precisam olhar, aquilo que eu estou, a minha viagem. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Só estou dizendo o motivo, a sua motivação de ficar postando, de ficar publicando, de ficar mandando nos grupos. E aí Jesus vai falar sobre a forma que nós amamos, sobre dar a esmola. Jesus vai falar também sobre a forma como nós falamos com Deus, sobre a nossa oração. Jesus vai falar sobre como nós buscamos mais dele, sobre o jejum. Então são 3 formas e 3 áreas da nossa vida que nós devemos tomar cuidado, de não expor isso simplesmente para os outros verem. Na verdade, em todas as áreas, né? Mas Jesus ele traz essa ideia para nós, do secreto, de fazer quando ninguém está olhando. Em todas elas há uma repetição poderosa. Tanto quando Jesus fala sobre esmola, tanto quando Jesus fala sobre oração, tanto quando Jesus fala sobre jejum, que é: e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se você for ler do capítulo 6, o versículo 1 em diante, você vai ver 3 vezes Jesus falando isso. Olha, é no secreto que Deus vê e ele recompensa. A recompensa que a gente espera muitas vezes é a recompensa dessa terra. Eu trabalho para ter uma recompensa. Eu faço as coisas na igreja para ser reconhecido. Eu faço as coisas na minha casa para as pessoas verem, para os meus filhos, para a minha família ver que eu faço alguma coisa. Mas Jesus vai dizer: olha, vai para o secreto. Faça lá dentro do teu quarto, porque é em secreto que o Pai vê e ele recompensa. A grande pergunta é: você e eu, nós queremos receber uma recompensa dessa terra ou uma recompensa eterna? Qual recompensa você espera? E aí, por que o secreto é tão importante para Jesus? Por que Jesus traz essa ideia no Sermão da Montanha, talvez o principal sermão, o maior sermão de Jesus foi esse sermão? Por que Jesus mostrou para nós algo tão claro do secreto? Porque é no secreto, a primeira coisa, é no secreto o amor é puro. No secreto o amor é puro, o amor é verdadeiro. Jesus vai dizer o seguinte: olha, tenham cuidado, não pratique suas boas ações em público para serem admirados por os outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Jesus começa falando sobre as nossas boas ações, aquilo que a gente faz de bom, porque a gente quer fazer essas coisas em público para serem notados. Mas Jesus vai dizer: olha, nisso, se vocês buscarem essa admiração das pessoas nos outros, vocês não receberão a recompensa do Pai. Então, enquanto a gente busca a recompensa dessa terra, há uma recompensa muito maior. Mas se a gente ficar buscando essa recompensa aqui, nós vamos deixar de lado e nós vamos perder. E aí ele continua dizendo o seguinte: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessas. Qual a recompensa que eles irão receber? Um elogio. E a gente mendiga tanto por atenção das pessoas, que a gente faz simplesmente para receber um elogio de alguém. Essa é a motivação muitas vezes da gente fazer algo bom. Então, quando a gente ajudar, Jesus vai dizer: tome cuidado. Sabe, não façam como os hipócritas. O que eles faziam? Os judeus, os mestres da lei, né, os fariseus, eles
chamavam a atenção quando estavam ajudando alguém. Então eles gostavam de falar isso: olha, eu ajudei tal pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha o que nós estamos fazendo, alimentando a viúva, ajudando o órfão, olha que bonito aquilo que nós estamos fazendo. E aí Jesus vai dizer: olha, a única recompensa que eles vão receber é essa, o elogio. Mas quando ajudarem alguém necessitado, aí Jesus dá uma ordem para nós, um ensinamento de: olha, quando vocês forem ajudar, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Agora, esse final de ano, tem muito daqueles eventos, né, de Teleton, a Criança Esperança, e a gente vê os famosos, né, indo lá e falando: eu dou 1 milhão, eu dou 500 mil, eu dou um cheque de 100 mil, eu dou isso, eu dou aquilo. Claro que é talvez vai para um lugar para ajudar, e aí eu não estou dizendo que é errado essas crianças receberem, mas simplesmente a motivação é o quê? Nossa, fulano de tal deu tanto. Aí a notícia do outro dia é essa. A recompensa que eles estão esperando é essa. É os outros falarem deles. É os outros falarem deles. Mas sabe, irmãos, quando a gente vai ver no Novo Testamento, a gente vai ver em Hebreus, quando o autor de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. Homens que marcaram a história. Pessoas que dão R$1 milhão para um orfanato, que ajudam alguém, a gente mesmo que ajuda alguma pessoa, daqui 20 anos ninguém vai lembrar da gente. Ninguém vai lembrar da gente. Mas quando nós fazemos com a motivação correta, nós plantamos algo eterno. Algo eterno. A gente vai ver então em Hebreus que aqueles heróis da fé, aqueles homens, aquelas mulheres, plantaram algo, não para mostrar, mas fizeram coisas extraordinárias. Eles sofreram, mas eles ficaram marcados na história. E sabe o que é interessante? Que eles receberam um elogio do Senhor. O próprio texto vai falar sobre isso. Um elogio de Deus. Imagine Deus olhar para aquilo que você está fazendo e elogiar a sua atitude. Eu acredito que é muito maior do que o seu vizinho elogiar o carro que você compra, né? A nossa elogio, aquilo que a gente está esperando, irmãos, é algo muito, muito maior. Por isso que a gente deve fazer com a mão, se a gente fizer aqui, Jesus dá esse exemplo, né? Com a mão direita, não deixe que a esquerda fique sabendo. Você não precisa ser o destaque, você não precisa ser a pessoa que mais ajuda todo mundo, simplesmente para os outros verem. Mas você deve amar. E esse amor verdadeiro, quando ele é no secreto, aí sim, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente ama no secreto alguém, quando a gente faz algo de bom sem ninguém ver, vai dizer: isso é verdadeiro ou não é? Mas é com certeza que é verdadeiro. Ninguém precisa saber. Recentemente, o Jefferson compartilhou aqui semana passada, uma pessoa que não é da nossa igreja, fez uma oferta, vou dizer para os irmãos aqui, porque a nossa igreja é muito transparente, né? Uma oferta de R$5.000. E sabe, a pessoa falou para mim, ela falou: eu só peço uma coisa, não fale para ninguém isso. A pessoa me ligou, falou o que precisava. Eu não falei, é claro, que eu precisava de R$5.000, né, que a gente precisava, só falei a nossa necessidade do telhado da nossa igreja. Falou: então eu vou dar uma oferta para a igreja. Sabe, talvez aquela pessoa, para inflar o seu ego, ela poderia falar: olha, mas se puder compartilhar. A gente vê isso muito na campanha, né, política. O vereador começa a ir à igreja, começa a ajudar, começa a fazer, para quê? Para receber alguma coisa em troca. Mas quando nós vemos no Evangelho, nós devemos amar, nós devemos ajudar alguém sem esperar algo em troca. As redes sociais, elas criaram algo que os psicólogos até falam, né, sobre a questão do... Deixa eu voltar aqui que foi para baixo. O reforço de reconhecimento. Então a gente precisa ser reconhecido.
Se eu posto uma foto, eu preciso ter muitos likes, eu preciso ter muito comentário. A gente faz para isso. A gente ganha um like, libera, até eles falam que libera dopamina, né? Quando você começa a ver as redes sociais, aquilo alimenta o seu cérebro, e você pensa, não, eu preciso fazer de novo. Eu preciso agora fazer além. Eu preciso fazer mais. Se agora foi 30 curtidas, eu preciso ganhar 50 para ganhar 100. Agora em Mateus 6, Jesus vai dizer, olha, quando vocês derem esmolas, não toque trombeta. O que isso quer dizer? Não precisa fazer barulho. Não precise fazer barulho. O que a tua mão esquerda fazer, o que a tua direita fazer, não precisa que a outra saiba, não precisa que o outro saiba o que você fez de bom. Ou seja, fazer o bem, mas não transformar isso em conteúdo. Fazer o bem, mas não transformar isso em identidade na sua vida, porque eu faço bem. Fazer o bem, mas não transformar isso em marketing pessoal. A gente não precisa disso, porque é no secreto, irmãos. No secreto ninguém aplaude. No secreto, irmãos, ninguém vai te elogiar. No secreto, ninguém vai olhar o que você está postando sobre você. No secreto, ninguém vai perceber. Mas a gente é tão vaidoso, a gente é tão egoísta que não compensa ajudar alguém sem ser visto. O mundo faz o bem para ser visto, mas o reino de Deus vai nos mostrar que nós fazemos o bem porque a gente já foi visto por Deus. A gente faz boas obras não para ser salvo, não para receber alguma coisa, mas a gente já recebeu. Por isso a gente doa amor, a gente serve o amor. Porque alguém já se entregou por nós. Alguém, até o texto, né, de João, 1 João, se não me engano, vai dizer, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando nós fazemos algo de bom, não é porque a gente é bom, mas é porque um amor nos tocou e nos transformou. Porque é algo que há dentro de nós, que não vem de nós, é algo de Deus. Por isso que quando alguém faz para ser visto, é dela. Mas quando alguém faz no secreto, é algo de Deus. É algo de Deus. No reino invertido, irmãos, a generosidade ela não precisa ter plateia. No reino invertido, porque não precisa ter plateia, porque quem dá em secreto sabe que está sendo visto por Deus, que Deus vê todas as coisas. Agostinho vai falar que a caridade feita com ostentação não é caridade, é publicidade. Quando eu faço uma caridade para ser visto, não é caridade, é uma publicidade. Por isso, Paulo vai dizer à igreja de Gálatas, olha, não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós não devemos cansar de fazer o bem, mas olha, a gente vai colher não é aqui. É claro que Deus é tão generoso e tão bom, nos ama tanto, que tem muitas vezes que, talvez você nunca experimentou isso, mas eu já experimentei, de fazer alguma coisa para alguém, de dar algo para alguém, e Deus me retribuir, vai muito mais. Mas sabe, irmãos, a gente não deve dar com essa motivação. Muitos pastores falam, né? Pastores, entre aspas, de olha, você precisa, se você quer ganhar 1.000, dê 100. Você quer trocar de carro? Então você precisa fazer um voto com Deus e fazer tal coisa. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa fazer aquilo, isso. A gente entende, e muitas vezes nós estamos nessa mentalidade de, se eu quero receber alguma coisa de Deus, eu preciso fazer. Fazer para Deus ver, né? Igual o ditado diz. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus ver. A motivação é essa, eu quero receber algo de Deus, então eu vou fazer alguma coisa. Senhor, irmãos, nós devemos fazer, não para receber algo de Deus, porque nós já recebemos. Você crê nisso, que você já recebeu algo que é eterno, algo que ninguém poderia te dar, algo que ninguém poderia fazer por você? Nós já recebemos isso, irmãos. Por isso, por que é tão importante também viver no secreto? Porque, segundo, no secreto a oração é verdadeira. No secreto a oração é verdadeira. O texto vai dizer que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los.
Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mais uma vez, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a recompensa que eles vão receber é o quê? Era serem vistos, é serem elogiados por uma oração muito bonita e cumprida. Mas Jesus ele vai dizer: olha, quando vocês orarem, não sejam como eles. Eles gostam de orar em público. Eles vão para as praças, eles vão para as esquinas, para orar em voz alta, para que outras pessoas olhem para ele e dizem: nossa, que pessoa de Deus. Olha, aquela pessoa lá, nunca vi alguém que ora igual ela. Mas quando orarem, continuação do versículo, mas quando a gente orar, cada um vá para o seu quarto. Então, os hipócritas iam para as praças e para as esquinas, mas Jesus vai dizer: olha, quando vocês orarem, vá para o seu quarto, fecha a porta. O que isso significa? Fique sozinho, é no secreto, não precisa os outros verem. Então feche a porta e ore a seu pai. E o texto vai dizer: e em segredo, então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Mais uma vez, aquilo que nós fazemos no secreto, irmãos, Deus ele recompensa, sem ninguém ver, sem ninguém dar um elogio. Deus ele olha para aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, por que Jesus nos convida a orar no secreto? Porque no secreto nós somos verdadeiros, irmãos. Sabe, no secreto não existe plateia. No secreto, sabe, não existe a reputação a proteger, o jeito que eu vou orar, o jeito que eu vou agir. Não existe a tentação de impressionar alguém, de fazer uma oração pública bonita. É só você e Deus. É no secreto que as máscaras caem, irmãos. Porque eu não preciso colocar máscara, porque eu estou sozinho dentro do meu quarto. Mas é no secreto que então o coração é tratado por Deus. Jesus sabe, irmãos, que a nossa carne ela tem facilidade de transformar a espiritualidade em espetáculo. Muitas igrejas hoje transformaram uma espiritualidade, algo que era para ser simples, em algo extraordinário. Para o quê? Para chamar atenção. E aí então, Jesus nos chama para um lugar onde isso não é possível. Onde isso não é possível. Ninguém vai estar vendo o quão bom você canta. Ninguém vai estar vendo como a sua oração é bonita. Ninguém vai estar vendo que você ora. Meu Deus, eu vejo tal pessoa orar 3 horas por dia dentro do seu quarto. Ninguém vai estar vendo. É só você e Deus. Outra coisa, irmãos, por que Jesus nos convida a orar no secreto? Porque Deus deseja ter um relacionamento e não performance. Porque é no secreto que a gente tem mais intimidade com Deus. O segredo, irmãos, não é esconder. Não é se esconder, mas o segredo é você se aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Por isso a nossa igreja tem uma missão muito clara, né? Ter um relacionamento crescente com Jesus. É no quarto fechado que Deus ele não está avaliando se a sua oração vai ter nota 10, 9, 8 ou 1. Deus não está avaliando sua eloquência, mas a sua entrega. O seu relacionamento com Ele. Nosso Pai deseja proximidade, não oração decorada. Não discursos longos, mas intimidade. Quer ver uma coisa? No dia do aniversário do seu filho, no dia dos pais, a gente tem o costume, né, de postar lá uma foto. Pessoa tão importante para mim. Minha esposa, aniversário da minha esposa. Na rede social você é o melhor marido que existe. Você faz surpresa e posta. Olha a flor que eu mandei para ela. No outro dia, você é um ogro, né, com a sua esposa. No outro dia, meu Deus, você nem conversa com o teu filho, você fica mexendo no celular. Mas nas redes sociais, você é o grande pai e mãe do mundo. O maior do mundo. Isso acontece. E também acontece no nosso relacionamento com Deus. Na rede social, os adolescentes amam os pais. Posta lá a foto: obrigado, pai, o senhor é tudo para mim. No outro dia, reclama que vai ter que lavar a louça. É rede social, e aí a vida com Deus, muitas vezes nós tratamos assim. A gente mostra que a gente é muito crente, que a gente é muito cristão. Por isso, irmãos, que orar no secreto é o lugar onde Deus deixa de ser um assunto e se torna a presença. E aí está uma grande diferença. Porque a minha fala com vocês aqui muitas vezes, e aí eu luto contra isso, é apenas um assunto a ser estudado. Mas é no secreto, irmãos, que é eu e Deus. Que Deus não deixa de ser um assunto e torna um relacionamento de pai e filho.
Outra coisa é porque no secreto a recompensa de Deus é diferente da recompensa humana. Quando fazemos as coisas para serviço, nossa recompensa chega, muitas vezes. Aplauso, elogio, aprovação. Mas isso é pequeno demais, irmãos, como a gente tem falado. Por isso que Jesus diz, olha, teu Pai e Deus que vem em secreto, Ele te recompensará. A recompensa de Deus, irmãos, é invisível aos olhos, muitas vezes, mas é poderosa. Quando você ora lá em secreto, dentro do seu quarto, com certeza você já teve essa experiência, no seu momento de intimidade com Deus, você ganha uma paz no seu coração, uma paz que o mundo não conhece. Por isso, irmãos, que é algo muito maior, a direção, Deus começa a te transformar, você ganha força, você começa a aprofundar mais o seu relacionamento com Deus, restauração, fé, tudo isso acontece no secreto, quando ninguém vê a recompensa que Deus nos dá. Outra coisa, irmãos, no secreto também é o laboratório de Deus, onde Ele molda o nosso coração. Porque Ele sabe o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. E lá, gente, lá o Felipe dentro do quarto é o Felipe de verdade. Que Deus sabe o quão pecador eu sou. E lá eu lavo meus pecados, eu falo dos meus pecados para Deus. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas ali Deus mexe, Deus cura. No quarto, irmãos, que várias vezes eu sou confrontado diante do meu ministério, da minha vida como pai, como esposo, é no quarto. Claro que isso também acontece em comunidade, mas é na intimidade que nós temos com Deus também. O secreto, irmãos, é onde os gigantes caem, antes mesmo da gente enfrentar as batalhas. Você crê nisso? Na sua intimidade com Deus. Eu gosto de falar sobre Davi, né? Davi venceu um gigante, mas antes disso, foi no secreto, lá sozinho no pasto, trabalhando, que ele lutou também com o leão. Foi no secreto, onde ninguém estava vendo. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele já estava treinado. Quando ele enfrentou os leões lá na cova dos leões, ele já estava preparado, porque ele tinha o secreto. Ele orava, ele buscava o Senhor. E eu não estou dizendo que porque você ora em secreto, que aí tudo vai dar certo na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você tem intimidade com Deus, irmãos, eu e você, nós passamos a ter mais sensibilidade, a viver mais e compreendendo mais sobre que Deus está no controle de todas as coisas, seja de uma enfermidade, seja de um problema financeiro, seja é nesse secreto que a gente passa a ter esse relacionamento. Outra coisa, no secreto também, porque no secreto o foco volta para o próprio Deus. Não é a gente, não é o que as pessoas estão vendo. Muitas vezes, fora aqui, a gente tem muitas coisas que roubam nossa atenção. A expectativa das pessoas, a pressão da vida, as distrações, a comparação. No secreto, irmãos, a gente aprende a orar. Não para ser visto, mas para Deus olhar para nós. É no secreto que a gente olha, Deus, é só eu e o Senhor aqui. Eu lembro que antes de eu tomar a decisão de vir para Cascavel, naquela semana eu fiz um compromisso com Deus e eu fui para tomar essa decisão, que seria uma decisão tão importante da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu lembro que eu ia para a BR, e aí eu ia por um lugar assim, um monte, e começava a buscar o Senhor pedindo direção de Deus. Sem ninguém estar vendo, eu falava, Deus, eu preciso de ajuda. O que eu vou fazer? Irmãos, é nesses lugares, dentro do quarto, que você olha e fala, Deus, eu estou sozinho. Você não precisa fazer aquela oração longa, bonita. Você só vai falar, Deus, eu preciso de ajuda. Por isso, irmãos, Jesus, ele não rejeita a oração em público. Eu não estou dizendo aqui que agora a gente vai parar de orar aqui na igreja em público. Mas Jesus, ele rejeita, irmãos, a oração teatral. Ele nos convida ao quarto, para ir ao quarto, no secreto, um lugar de intimidade, não de performance. Há o texto onde Jesus vai contar, em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Então um era religioso, o outro era pecador. O fariseu religioso em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza
E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Jesus vai dizer: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, irmãos, quando a gente se humilha no secreto, quando a gente se joga na presença do Senhor, há uma recompensa para nós, que não se compara a nada deste mundo. Tim Keller vai dizer que a oração é o lugar onde a hipocrisia morre. A oração é o lugar onde a hipocrisia morre, é lá no teu quarto, é no secreto. E por último, no secreto o coração é transformado. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e derrubados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O que eles faziam? Eles tinham períodos de jejum. Então havia ali um sinal, e até eu coloquei isso, o jejum ele era um sinal de espiritualidade, mas muitos usavam como vitrine. Então jejuavam 2 vezes por semana, geralmente segunda e quinta, dias de grande movimento em Jerusalém, onde muitos veriam. Segunda e quinta era um dia de muitos movimentos em Jerusalém, do comércio. Então o que eles faziam? Jejuavam nesses dias para mostrarem o quanto eles eram espirituais. Eles se mostravam que eles estavam tristes. Outra coisa, eles tornavam um jejum público, com aparência triste, roupas rasgadas, rosto abatido. Eles faziam do jejum um palco, não um relacionamento. Mas Jesus disse: não mostre o que você está fazendo. Não mostre, se arrume, fique feliz. Jesus vai falar, quando você estiver jejuando, não fique falando sobre o jejum. Agora, no jejum que a gente realmente mostra quem está nos sustentando. Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 10: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O jejum, irmãos, não é o momento para a gente simplesmente, eu vou jejuar para ganhar algo de Deus. A gente já ganhou, como eu disse aqui. Mas o jejum é o momento onde a gente se humilha, se desfaz do nosso ego, dos nossos desejos. Por isso que no secreto o foco deixa de ser o eu e volta a ser a Ele. O jejum não é sobre o que nós deixamos de comer, mas sobre o que deixamos de ser, vaidosos, autossuficientes e superficiais. No jejum, é quando você deixa de fazer algo, e não simplesmente para ser visto por alguém, ou para você receber algo de Deus, mas para matar o seu eu. Agostinho vai falar que não é o estômago vazio que agrada a Deus, mas o coração vazio do orgulho. É isso. Por isso que o texto vai dizer, né, que Deus não rejeita o coração quebrantado e humilde. Deus, Ele não rejeita. Ele pode até rejeitar um jejum de 30 dias, jejum de Daniel. Paz, Deus pode rejeitar um jejum. Deus pode rejeitar uma oração teatral. Deus pode rejeitar alguém que você ajuda, e olhar aquilo e abominar aquilo. Mas, irmão, quando você se humilha, quando você se quebra no secreto, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. É no secreto que Deus olha para nós e nos recompensa. Por isso que o jejum do fariseu muda o rosto. Eles ficavam tristes. Agora o jejum de Cristo muda a vida, muda o nosso coração, transforma o nosso eu. O reino de Deus, ele é construído num lugar que ninguém vê. É num lugar que ninguém vê, no secreto. O que é feito no secreto é o que sustenta no público, irmãos. É o que é feito no secreto que a gente aguenta as crises lá na frente, lá fora. O cristão, ele não busca ser famoso na terra, ser reconhecido aqui. A gente busca um dia
no final de tudo, Jesus olhar para nós e nos reconhecer como filhos. John Stott vai falar que o maior inimigo da verdadeira espiritualidade é o desejo de ser admirado. Esse é o maior inimigo da espiritualidade. O maior inimigo do cristão é ele mesmo, é esse desejo, é o ego de ser visto, o ego de mostrar o que está fazendo, o desejo de ser admirado. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, você tem passado um tempo a sós com Deus? Priorize o secreto, isso é o mais importante, irmãos. Irmãos, o domingo é uma sobremesa, só que ninguém vive de sobremesa todo dia. A gente vive o quê? De alimento sólido. É no dia a dia, é o arroz com feijão. Então é no seu secreto que te alimenta. A palavra alimenta a qualquer momento. Você ouviu uma pregação, a rádio, um culto aqui, alimenta. Mas é no secreto, irmãos, que sustenta as nossas vidas, para a gente aguentar. Outra coisa, segundo, decida fazer o bem para alguém sem esperar nada em troca. No reino de Deus, o valor está no ato, não no reconhecimento. Sabe, essa semana eu te dou um desafio a fazer alguma coisa de bom para alguém. Olha esse desafio, vou até mandar no grupo lá depois. A fazer alguma coisa de bom para alguém, se você quiser, claro, né? Sem ser visto, sem mesmo até a pessoa saber que é você. Um ato de Deus. Eu vou começar agora a fazer para os outros, mesmo se eu não for reconhecido, mesmo se ela não vê, mesmo se não me aplaudir. E por último, a porta do quarto fechado é o caminho da morte do ego e da vida do espírito. Por isso, fecha a porta do teu quarto. E aqui eu estou dizendo, talvez você vai falar, Felipe, mas meu quarto nem tem porta. Tem casos que pessoas que não têm realmente. Mas sabe, é o desejo de você olhar e falar, Deus, eu estou aqui e ninguém está vendo, mas eu estou aqui pelo Senhor, é a tua presença que me basta. Não é um reconhecimento, não é serviço. Por isso que a série é um reino invertido, porque a gente está aqui não para buscar um reconhecimento da terra, mas para um dia chegar na eternidade e ter frutos, e Deus olhar e falar, olha, vem, que eu te conheço, vem que eu sou teu pai, você é meu filho, porque foi no secreto que você buscou o Senhor. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Nós vamos cantar essa canção e se quebrantar diante do Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, quem nós somos de verdade no secreto, aquilo que somente Deus sabe. Por isso nós vamos declarar isso e falar, Deus, é a tua presença, é o que nós mais queremos. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Vamos declarar isso, sentir sem o Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu
te tocar. Vamos colocar em pé, nós vamos continuar cantando essa canção do início. Vamos declarar. Tu és minha vida. Vamos cantar. Jesus, É Ele quem nos sustenta. és meu abrigo. É Ele quem guia os nossos passos. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Esse nos alimenta dia após dia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Nós não precisamos ser reconhecidos nessa terra. A Nós não tua precisamos de aplauso. Nós não precisamos que as pessoas vejam aquilo que nós passamos. Mas sim a é o presença do meu Senhor. maior É isso que vale, irmão. valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Deus, nós estamos aqui. Nossa oração, Deus, é que o Senhor tire de nós esse desejo de ser reconhecidos nesse lugar, nessa terra. Tira de nós o desejo de receber a recompensa de pessoas, de coisas, Senhor. Tira o desejo, o nosso coração é tão mau, Senhor, e muitas vezes até mesmo fazendo bem, fazendo algo bom, nós queremos ser reconhecidos, Deus, por pessoas. Deus, tire de nós isso. E a nossa oração, Deus, é que essa canção, quando nós cantamos, Senhor, que o nosso desejo, a Tua presença é tudo o que nós queremos, que isso se torne uma verdade para nós. Deus, porque sem o Senhor não há valor em nada de boas obras que nós fazemos, de orações, de jejum, de coisas boas que nós fazemos para as outras pessoas. Sem o Senhor é apenas algo bom aqui na terra. Mas nós sabemos, Deus, que algo, como a Tua palavra diz, aquilo que o Senhor vê, o que está em secreto, há uma recompensa muito maior. Por isso, Deus, nos ajuda a olhar para o alto, a fixar os nossos olhos na eternidade, aquilo que realmente vale a pena, Deus. Que sejamos bons pais, não para que as pessoas possam ver, mas, Deus, é porque os filhos são a herança, é um presente do Senhor. Há um preço que nós devemos pagar. Que sejamos, Deus, bons maridos, não simplesmente para que a gente possa ser reconhecido nessa terra como um bom marido, mas, Deus, para que a gente possa obedecer, assim como o Senhor amou a igreja, nós devemos amar as nossas esposas. Deus, que as esposas aqui possam servir os maridos e ser essa mão para o marido, uma bênção, uma ferramenta para o marido, não para ser reconhecida aqui, para que a vizinha veja, para que tal pessoa seja, não, Deus, mas que elas sejam bênção nos seus lares. Deus, os filhos, que eles possam não simplesmente postar um dia dos pais, um dia das mães, mas que dia após dia eles possam viver, ser bons filhos, obedecendo os pais. Deus, a nossa oração é essa. E nós, Deus, o nosso relacionamento contigo, que não seja apenas algo de aparência. Domingo após domingo nós estamos aqui levantando as mãos e cantando, mas que não seja apenas da boca para fora, mas que seja real no nosso dia a dia, Deus. Que a Tua presença seja aquilo que nós mais desejamos.
Obrigado por essa celebração. Obrigado, Deus, por esse culto tão precioso que nós tivemos aqui. Que ao sairmos daqui, Deus, possamos viver tudo isso que nós ouvimos e cantamos. Por isso, Deus, nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Se há alguém aqui precisando de uma cura, nós oramos por cura, nós cremos no Teu poder. Se há aqui alguém que esteja precisando de libertação, de algum vício, nós cremos que o Senhor é o Deus que liberta de todo mal. Talvez crise financeira, Deus, o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus. Mas que acima de tudo nos ajude a descansar no Senhor, a confiar em Ti, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque nós temos um Pai em que nós podemos descansar, em que nós podemos fechar a porta e orar, que Ele nos ouve. Nós Te agradecemos, mesmo quando o mundo não nos escuta, mesmo quando a nossa casa não nos escuta, mesmo quando as redes sociais não nos veem, o Senhor está vendo, o Senhor conhece nosso coração. Obrigado, Deus, por essa celebração, em nome de Jesus, amém.